Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 22. E como de costume, vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula 21. Onde eu tinha aí a tirinha na escada do sucesso. O Ernie disse que tem medo de altura, né? Então, tinha a tirinha aí sobre complemento nominal. Então, vejamos as questões. Primeira questão. A onomatopeia z indica o quê? Vai indicar aí que o personagem está dormindo. Bem fácil, né, pessoal? Segunda questão. O personagem que fala dá uma justificativa para o fato de Ernie não buscar o sucesso, ter medo de altura. Você acha que é esse o problema dele? Justifique com elementos da tirinha. Não, né? O problema dele é a preguiça, né? Observem aí que ele é bem preguiçoso e só pensa em dormir. Terceira questão. Em medo de altura, essa expressão aí em destaque de altura, né? A expressão em destaque completa o sentido da palavra medo e é essencial para o sentido da frase, né? Vai complementar o sentido. Logo, é um complemento nominal. Eu tenho aí um complemento nominal de altura complementando a palavra medo. Então, a letra B seria a alternativa correta. Quarta questão. Circule os complementos nominais das frases a seguir. Então, tinha aí a letra A. Sempre teve receio de roubos e assaltos. De roubos e assaltos era o meu complemento. Letra B. A ciência só terá valor se for em benefício do ser humano. Do ser humano era o meu complemento nominal. Diminuiu a devolução de cheques em nossa cidade. De cheques aí o complemento. É preciso reduzir o consumo de água para poupar o meio ambiente. Então, de água aí também seria o meu complemento nominal. Então, vocês iriam aí circular nas frases todos os complementos nominais. Quinta questão. Analise as frases a seguir e assinale a opção em que o termo em destaque é um complemento nominal. Então, tinha aí a primeira. Para que haja progresso, não é necessário extinguir os recursos naturais. Para que haja progresso, não é necessária a extinção dos recursos naturais. Então, quando se trata aí de complemento nominal, eu vou complementar o nome, né? O substantivo, o adjetivo ou advérbio. Então, nesse caso aí, extinção aí, né? Então, recursos naturais complementando aí o sentido de extinção. Então, essa segunda frase seria a frase correta. Então, pessoal, essa foi a atividade. Tenho certeza que vocês acertaram. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que são os adjuntos adverbiais. Então, o que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial é um termo acessório das orações e ocorre quando um advérbio ou uma locução adverbial, ela vai intensificar os sentidos dos verbos, dos adjetivos e de outros advérbios nas orações, ou ela vai especificar as circunstâncias de ocorrência da ação verbal. Então, veja só, pessoal. O adjunto adverbial, ele é um termo acessório. Lembram dos termos acessórios? Os termos essenciais são aqueles que não podem faltar. Os termos acessórios não, são aqueles que trazem algo a mais, portanto, se retirar, não vai haver falha, né, no entendimento ali da minha frase. Então, é um acessório, é como se fosse um brinco, uma pulseira, algo que eu vou incrementar. Porém, se eu retirar, não vai fazer tanta diferença. Então, ele vai intensificar os sentidos dos verbos, dos adjetivos e de outros advérbios. Vejam aí nesse exemplo. Ela sempre anda devagar. Devagar sugere o modo como ela anda, certo? Então, está identificando aí, intensificando, né, o sentido do verbo andar.
especificando as circunstâncias de ocorrência da ação verbal. Chegarei às 5 da manhã. Especifica quando a ação chegar acontecerá. Né? Está dando um horário, está especificando quando isso irá acontecer, certo? Vejamos outros exemplos. Pedro não trabalha hoje. Pedro não trabalha. Observem aí que o hoje, né, o termo acessório, trouxe uma informação a mais, é um adjunto adverbial, certo? É possível notar que o termo em destaque em um, né, o hoje, especifica o sentido do verbo, né, do verbo que? Trabalhar. No entanto, na segunda, após a sua retirada, não houve prejuízo semântico no enunciado, né, não houve falha na comunicação, houve total entendimento. Isso se deve ao fato desse termo exercer uma função acessória, como falei para vocês. É algo a mais. Observem as outras frases aqui, ó. Eles se respeitam muito. Seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Esse muito aí nessas frases está intensificando os verbos. Ó, respeitam, né? Respeitam muito. Está intensificando o verbo respeitar. O certo? O verbo ser. O time jogou muito mal. O verbo jogar. Então, nessas três orações, o muito é um adjunto adverbial de intensidade, né? Ele está intensificando essas três formas verbais, certo? O respeitam, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, vai intensificar o adjetivo interessante, certo? Que é o núcleo do predicativo do sujeito. E na terceira, o muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjetivo adverbial de modo, certo? Então, vai trazer a intensificação a cada um desses termos, vai intensificá-lo. Assim, é chamado de adjunto adverbial o termo acessório da oração, que possui valor adverbial e indica alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido dele, de um adjetivo ou de um advérbio. Por possuir esse valor adverbial, o adjunto adverbial também apresenta classificações semânticas, de acordo com a ideia que representa em relação ao termo com o qual ele se relaciona. Então, o adjunto adverbial vai se tratar de advérbios, certo? Então, ele também tem as suas classificações de acordo com suas relações semânticas. Vejamos aí algumas das classificações. É possível ser o adjunto adverbial de causa. Exemplo, elas tremiam de frio. A causa aí, ó, de frio. A casa ficou simples por causa do orçamento. Aí, ó, mais uma vez, por causa do orçamento. Adjunto adverbial de causa. Também pode ser de companhia. Vivi com Pedro por 2 anos. Recebi a encomenda com um brinde. Então, ó, com Pedro e com um brinde, dando ideia de companhia. Letra C. Também pode ser de concessão. Apesar do orçamento, a festa foi maravilhosa. Apesar de exausto, não conseguia dormir. Então, observem aí esses dois termos em destaque, dando ideia de concessão. Também pode ser de dúvida. Talvez a gente planeje juntos a viagem. O produto talvez venda muito. O talvez aí dando ideia de dúvida. Também temos o adjunto adverbial de fim, de finalidade, certo? Todos os funcionários esforçaram-se para o sucesso do projeto. Então, a finalidade, né? Para o sucesso do projeto. Volto daqui a meia hora para a reunião. Volto daqui a meia hora com que finalidade? Para a reunião. Também posso ter adjunto adverbial de instrumento, certo? Pintei a parede com o pincel. O instrumento que foi utilizado nessa ação foi o pincel.
Ela morreu com uma facada no coração, né? Como ocorreu a morte aí? Foi com uma facada. Temos também o adjunto adverbial de intensidade. Nesse caso aí, nesses exemplos, o muito e o bastante. Temos nos esforçado muito, os dançarinos ensaiaram bastante. Adjunto adverbial de lugar. O espetáculo estreou em São Paulo, ideia de lugar. A tinta respingou por toda parte. Por toda parte também ideia de lugar. Temos também o adjunto adverbial de meio. Voltamos de carro para casa. Qual foi o meio em que voltamos para casa? De carro. A encomenda virá pelo correio, né? Como virá a encomenda? Por meio do correio. Temos também o adjunto adverbial de modo, né? O modo como ocorreu. A festa foi organizada cuidadosamente. Esperavam tranquilamente para embarcar. Então, essas duas palavras aí, tranquilamente e cuidadosamente, dando ideia de modo. Temos adjunto adverbial de negação, né, onde vai utilizar o não, né, geralmente. Não assisti ao filme todo, não há erros em sua redação. Temos também o de tempo, né, que vai estar relacionado ao tempo em que ocorreu os fatos. A encomenda chegará amanhã ou ontem minha mãe escreveu-me. Então, amanhã e ontem aí dando ideia de tempo. De assunto, certo? O livro falava sobre a Segunda Guerra. Falávamos a respeito de futebol, então está relacionado aí ao assunto. De condição, a aprovação não aconteceria sem dedicação. Sem meu consentimento, você não viajará. Então, eu tenho aí estabelecendo uma condição. Temos também o adjunto adverbial de afirmação, né? Nesse caso aí, eu coloquei o sim, realmente irei viajar. E todos comparecerão com certeza. Então, sim e com certeza, dando ideia de afirmação. Conformidade. Realizou o projeto como combinado. A reunião foi organizada conforme a orientação do diretor. Então, ideias aí de conformidade. Adjunto adverbial de interesse. A dançarina largou tudo pelo espetáculo. Ela tinha um interesse aí. João adiantou o serviço pela viagem. Então, fez algo com um interesse. Temos também o adjunto adverbial de frequência. Sempre viajava para lá. Sempre dando ideia de frequentemente, né? Frequência. Havia aulas todos os dias. Também dando essa ideia aí de frequência. Então, pessoal, essas são algumas das classificações, certo? Dos advérbios. Tem outras mais, sei que é muita informação, mas só basta prestar bem atenção nas frases, certo? Que vocês irão conseguir identificá-las. Então, vamos lá exercitar um pouquinho com uma questãozinha aí. Sabendo que o adjunto adverbial modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio e que também pode expressar as circunstâncias em que uma situação ocorreu, leia atentamente a tirinha e encontre nos 2 primeiros quadrinhos os adjuntos adverbiais, indicando suas circunstâncias. Observem aí, ó. Alice pagou pelo nosso jantar ontem à noite. Isso me fez sentir um pouco estranho, mas foi um estranho legal. Um estranho grátis é um estranho legal. Então, observem aí na primeira fala e na segunda fala dele aí, onde ele coloca: Alice pagou pelo nosso jantar ontem à noite. Esse ontem aí à noite, né, vai dar a ideia de quê, pessoal? Eu tenho aí um adjunto adverbial, que vai indicar o quê? Tempo, né? Quando está se referindo a ontem. E na segunda fala, eu tenho aí, ó, isso me fez sentir um pouco estranho. Esse um pouco aí vai dar a ideia de quê? De intensidade.
certo? Então, quando se fala ontem à noite, eu tenho um adjunto adverbial de tempo e pouco vai dar a ideia de intensidade, certo? Então, bem fácil, só é prestar um pouquinho atenção que vocês vão conseguir identificar. Então, essas são as referências, essa foi nossa aula de hoje, espero que tenham compreendido o assunto. Muito obrigada pela atenção de vocês. Concluo com a seguinte frase: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, obrigada por estar comigo em mais uma aula e até a próxima aula.